Pessoal, estamos em nosso 13º bloco de jurisdição e competência. E nos blocos anteriores, mais precisamente, terminamos no último bloco, a gente fechou a parte de critérios de fixação de competência. Então, aquele rol de perguntas e toda aquela brincadeirinha hipotética que a gente trabalhou em todos os blocos anteriores sobre a quem entregar o meu processo imaginário, a gente já conseguiu responder a pergunta, porque a gente passou pelas justiças especiais. Qual é a justiça competente? Vimos justiça especial e justiça comum federal e estadual. Analisamos o foro por prerrogativa de função, então respondemos a pergunta: o acusado possui foro por prerrogativa de função? Descobrimos a competência territorial, então a gente viu que o Código adota como regra a teoria do resultado, mas nós temos o domicílio do réu como um critério subsidiário e desde 2021 a gente também fala em domicílio da vítima naqueles crimes, nas hipóteses especiais no que diz respeito ao crime de estelionato. Fomos para a questão da distribuição, então a gente viu se havia naquele local um juiz titular e outro substituto. Vimos também a questão da prevenção e eu disse a vocês que a última pergunta no que tange a análise do recurso é visto casuisticamente de acordo com o próprio recurso, com o próprio processo e com o princípio da hierarquia. Então, você interpõe recursos sempre a tribunais que estão superiores àquele onde o processo corre. Ok? A exceção, é claro, dos embargos de declaração, que é colocado ali no mesmo juízo, sem a vinculação da hierarquia. Mas isso a gente vê especificamente em aulas sobre recursos. Por que eu estou falando tudo isso e fazendo toda essa introdução? Porque a gente ainda vai falar sobre jurisdição e competência, mas não mais sobre critérios fixadores de competência, e sim, na tela, sobre critérios modificadores de competência. Então, conexão e continência. Se você pegar ali o rol do artigo 69 do CPP, você verá que está como critério de determinação de competência jurisdicional no inciso 5º, a conexão e a continência. Mas como eu já falei para vocês, o Código de Processo Penal, no que tange a essa parte, ele é muito ruim. Não dá para a gente aprender jurisdição e competência definitivamente só pegando o Código de Processo Penal e lendo os artigos que ali estão. Primeiro, porque eles são, topograficamente, eles são inadequados. Segundo, porque muitos dos artigos que ali estão não foram recepcionados, principalmente no que tange a foro por prerrogativa de função. Veja você que quando a gente falou dessa parte, eu me socorri muitíssimo da Constituição e da própria jurisprudência, né? Então, o que a doutrina diz sobre o fato da conexão e da continência estarem aí no rol do artigo 69 como se um critério fixador fosse? A bem da verdade é que, de forma bastante subsidiária, conexão e continência podem até ser um critério fixador de competência, desde que previamente já haja um processo naquele determinado juízo que vai acabar atraindo, fixando aquela infração que ainda não virou um processo e vai vincular, vai fixar em razão de um processo pré-existente. Mas tudo que eu estou falando ainda está muito abstrato. Como que a gente pode conceber a conexão e a continência? Pessoal, tem infrações que elas estão, sob o ponto de vista fático-jurídico, umbilicalmente ligadas a outra infração. Então, um exemplo muito simplista. Imaginemos nós que um bem, uma motocicleta, por exemplo, que fora produto de roubo, tenha sido comprada por alguém dentro de um contexto que faz presumir que houve aí a ciência ou então que assumiu o risco de saber que aquele produto era roubado. Alguém adquiriu essa motocicleta ali em Betim, Minas Gerais, mas o roubo da motocicleta em si ocorreu em Belo Horizonte em data pretérita.
você há de concordar comigo que essa receptação e esse roubo, que foram praticados por agentes diferentes, em datas diferentes, em locais diferentes, em contextos diferentes, ainda assim, eles estão correlacionados. E julgá-los junto, unificando, portanto, estes processos, pode ser conveniente para a instrução criminal, além de promover uma celeridade, uma economia processual, uma vez que a prova de uma infração inevitavelmente vai influir na prova da outra infração. Aqui eu estou dando um exemplo de conexão probatória, mas eu poderia dar qualquer outro exemplo das espécies de conexão que a gente vai falar logo mais, que ainda assim você chegará à conclusão de que é melhor que estes processos sejam reunidos, porque uma prova vai ser aproveitada a outra, uma testemunha que pode falar de um crime já pode aproveitar para falar do outro. A gente pode estar falando do mesmo agente que praticou mais de um crime, então isso vai facilitar na hora da execução da pena, caso ele venha a ser condenado. Então, veja você que em alguns casos é conveniente e oportuno para a própria consecução da justiça criminal que infrações diversas ou que tenham sido praticados em contextos diversos ou que envolva mais de um acusado, que isso seja reunido e julgado por um mesmo juízo. Juízo este, pessoal, que originariamente não seria o territorialmente competente para julgamento. Então, no exemplo que eu acabei de dar, envolvendo Belo Horizonte e Betim, a gente pode falar que Belo Horizonte, em havendo a conexão, Belo Horizonte, o juízo criminal de Belo Horizonte, processaria e julgaria o crime de roubo e também de receptação, ainda que a receptação tenha ocorrido em Betim. Veja, se não tivesse havido a conexão, quem julgaria esse crime de receptação seria o juízo de Betim. Mas em havendo a conexão, o que há é a modificação, não a fixação, a modificação da competência, para que o juízo de Belo Horizonte possa, portanto, julgar não só o roubo que ali ocorreu da motocicleta, mas também a receptação que aconteceu lá em Betim, pelo fenômeno da conexão, tá? Só que eu tenho uma observação bem importante para fazer. Sim, a conexão e a continência são causas modificadoras ou modificativas de competência, disso nós não temos dúvidas, porém, a competência que nós nos referimos é apenas a relativa. Então, pessoal, só se admite alterar, modificar a competência, portanto, só falamos em conexão e continência nas causas de natureza relativa. Por consequência, eventual violação também vai acarretar uma nulidade relativa, portanto, submetida à comprovação do prejuízo e sujeita à preclusão. Veja, portanto, que a gente não fala em conexão e continência quando nós estivermos diante de competência em relação à matéria, de competência em relação à função, à pessoa, ou foro por prerrogativa de função. Uma vez que nós estamos diante de causas de competência absoluta e, portanto, improrrogáveis e imodificáveis. Quando a gente fala improrrogável, isso quer dizer que a competência não se prorroga. E na conexão e na continência, o fenômeno que ocorre é justamente a prorrogação da competência. O juiz, que originariamente não julgaria aquele caso, ele está prorrogando, ele está estendendo e abarcando crimes que ele não julgaria. Prorrogação da competência, mas apenas naquelas causas que envolvam competência relativa, notadamente a competência territorial, que a gente acabou de dar o exemplo aqui, mas também pode envolver casos de prevenção, enfim. Tá bom? Ficou claro? Ótimo. Como eu adiantei para vocês, mas reiterando, eventualmente funcionam como critério fixador de competência, não apenas modificativo, mas também fixador, desde que já saiba antecipadamente que um processo está ligado a outro, previamente distribuído.
Então, neste exemplo que eu dei, envolvendo Belo Horizonte e Betim, em os órgãos da persecução penal, já sabendo que existe um processo em Belo Horizonte para julgar aquele crime de furto ou de roubo, enfim, ligado à motocicleta, já existindo esse processo, e em os órgãos da persecução penal atuantes da comarca de Betim, sabendo da existência deste processo, remetendo, portanto, os autos que ainda está ali na fase pré-processual a Belo Horizonte, isso vai atuar como um critério fixador e não modificador. Mas por quê? Porque envolve um processo pré-existente e a ciência prévia dos órgãos de persecução penal. Se eles não soubessem, se isso tivesse virado um processo lá em Betim e tão somente depois esses autos eles tivessem sido remetidos a Belo Horizonte em razão da conexão, a gente não tem fixação, a gente tem modificação. Conexão e continência são muito mais modificação do que fixação. Para ser fixação, tem que ter isso que está aqui na tela. Um processo pré-existente com a ciência dos órgãos da persecução penal. Um processo que está ligado a outro previamente distribuído, desde que já se saiba a ciência do processo previamente distribuído. Ok? Ótimo, pessoal. Segundo o Renato Brasileiro de Lima, além de possibilitar a existência de um processo único, contribuindo para a celeridade e economia processual, a conexão e a continência permitem que o órgão jurisdicional tenha uma perfeita visão do quadro probatório, evitando-se, ademais, a existência de decisões contraditórias. Imagine o caos que seria se, mais uma vez, no exemplo posto, o crime de roubo fosse julgado em Belo Horizonte e o crime de receptação fosse julgado em Betim, e o juízo criminal da vara de Betim concluísse que não houve receptação porque não houve roubo anterior, ao mesmo tempo que o juízo que julgou o roubo condenou o sujeito pelo roubo da motocicleta. O que a gente tem aqui são decisões claramente contraditórias. Em uma sentença está falando que não só o crime aconteceu, como que aquele foi seu autor. E no outro está absolvendo o sujeito que comprou a moto receptada, porque, segundo o juízo, dentro do acerto probatório exposto, o crime de roubo sequer ocorreu. Isso poderia ter sido evitado se ambos os crimes tivessem sido julgados pelo mesmo juízo em razão do fenômeno da conexão, que era o correto. Mas sempre lembrando a você, a gente já falou aqui na tela, se não ocorrer a conexão e a continência, que é um fenômeno próprio de competência relativa, a nulidade também é relativa. Então, pode ser que existam decisões contraditórias e ainda assim válidas. Por quê? Porque precluiu a oportunidade de suscitar aquela nulidade, uma vez que relativa. Ficou claro? Pessoal, eu chamo ainda a atenção para o artigo 54 do CPC, não CPP, CPC, que ele é expresso ao dizer que conexão e continência são fenômenos exclusivos de causas de competência relativa. E esse raciocínio, que inevitavelmente é sobre processo como um todo e não apenas sobre processo civil, ele é transplantado para o processo penal. Ficou claro de forma introdutória a utilidade e para como funciona, né, melhor dizendo, a conexão e a continência? São, portanto, critérios modificadores ou modificativos, subsidiariamente atuando como critérios fixadores. Atuam em prol da celeridade, da economia processual, evitam decisões contraditórias e só funcionam na competência relativa. Ocasionam, em consequência, nulidade relativa. Isso tem também, por consequência, a prorrogação, não perpetuação, a prorrogação da competência daquele juízo que originariamente não seria o competente territorial para julgar aquele processo, notadamente territorial, mas não apenas. Todas as causas de competência relativa são abarcadas aqui na conexão e continência. Ótimo, deu para introduzir? Maravilha.
Agora, a gente vai colocar uma lupa na conexão, depois a gente coloca essa lupa na continência, porque eu preciso estudar com vocês as espécies de conexão. E eu acho que aí sim vai ficar muito claro o que é a conexão e suas espécies e a diferença para a continência. A conexão, pessoal, está no artigo 76 do Código de Processo Penal, nos dizendo que a competência será determinada pela conexão. Pessoal, fique atento. Todo o inciso 1 é o que nós chamamos de conexão intersubjetiva. Só que essa conexão intersubjetiva, ela é subdividida em 3 espécies. Então, intersubjetiva é uma espécie de conexão e nós temos 3 subespécies da conexão intersubjetiva. O nome é autoexplicativo. Se eu estou falando de subjetivo, eu estou falando de pessoas. Então, nós estamos diante de uma hipótese que envolve mais de uma pessoa. 76, primeiro. Se ocorrendo 2 ou mais infrações houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas. Nesse caso, a gente tem a conexão intersubjetiva por simultaneidade ou subjetiva-objetiva ou intersubjetiva ocasional, certo? Os 3 termos são sinônimos. Ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, o que nós chamamos de intersubjetiva concursal. Ou por várias pessoas, umas contra as outras, o que nós chamamos de reciprocidade. Pessoal, a intersubjetiva por simultaneidade não envolve o concurso de pessoas. Instituto este do direito penal. Não. As pessoas estão reunidas de forma ocasional, por força da ocasião. Não há liame subjetivo, não há prévio ajuste. Qual é o exemplo clássico de uma conexão intersubjetiva por simultaneidade? Sabe aqueles casos que quando a carreta com carga tomba na estrada e acaba que os moradores locais ali das regiões vão até a beira da estrada e começam a saquear, começam a furtar os objetos que estão ali caídos na pista? Então, imaginemos nós aí uma carga de carnes que está ali toda espalhada na pista em razão de um acidente automobilístico. As pessoas vão chegando e vão subtraindo, vão furtando, em razão da ocasião. Ninguém combinou nada. Apareceu ali a oportunidade, eles viram aquele monte de carga e resolveram furtar para si, para sua família, para os seus amigos. São vários furtos ocorrendo ali de forma simultânea, não em concurso. Simultâneo. Esse contexto vai atrair com que o processo, ainda que envolvendo crimes autônomos, praticados por pessoas diferentes, porém, ao mesmo tempo, em razão da simultaneidade do mesmo contexto fático, é mais oportuno, é mais conveniente, é mais célere, é mais econômico e evita a decisão contraditória que haja a conexão desse processo, que eles sejam tratados como se único fossem. Não seria justo que acusados da mesma idade, com a mesma renda, no mesmo contexto, tendo furtado a mesma quantidade de carne, recebam penas tão diferentes pelo simples fato de terem sido julgados por juízes diferentes. Por isso a conexão se torna um instrumento muito útil para o processo penal. Consegue compreender? Situação diversa, pessoal, mas com a mesma consequência, é a conexão intersubjetiva por concurso, porque aqui sim a gente está trabalhando com o Instituto de Concurso de Pessoas, lá do artigo 29 do Código Penal, ou então com um concurso necessário nos crimes que são intersubjetivos, que exigem que haja um concurso de pessoas para a sua tipificação. Aqui a gente está falando de prévio ajuste. De prévio ajuste não, perdão, de liame subjetivo, não necessariamente prévio ajuste. E não precisa
dos crimes terem sido cometidos ao mesmo tempo e no mesmo espaço. A gente pode estar falando de uma organização criminosa que atua em diferentes estados do Brasil, por diferentes pessoas, mas estão unidos com divisão de tarefas, com liame subjetivo, dentro da prática de contexto de crimes da mesma natureza? Configurado o concurso de pessoas, inevitavelmente vai ser conveniente a conexão, principalmente para o acervo probatório, porque uma prova ali vai acabar influindo na outra com certeza. A gente está falando aqui no exemplo posto, né, de uma organização criminosa que está atuando junto, certo? Ótimo. O outro caso de conexão intersubjetiva por reciprocidade, aí já envolve também aquele contexto clássico de briga de torcidas opostas, rivais de futebol. Então, aqui em Minas, né, a gente tem Cruzeiro e Atlético. Imaginemos nós que em determinado ponto aqui de Belo Horizonte, essas torcidas organizadas da Máfia Azul e da Galoucura tenham se encontrado e ali perpetrado diversas lesões corporais recíprocas, umas contra as outras. Essas lesões corporais recíprocas, elas devem ser reunidas justamente na conexão intersubjetiva por reciprocidade. Diferente, pessoal, é o crime de rixa, tá? Crime de rixa não é exemplo de conexão por reciprocidade, não, intersubjetiva por reciprocidade. Por quê? Porque aqui nós estamos falando, veja, em duas ou mais infrações. O crime de rixa é um crime só, que pode envolver ali um contexto com várias pessoas, até aparentando haver mais de um crime. Mas o crime de rixa é um só. Diferente é o caso das várias lesões corporais recíprocas, que podem até advir de um contexto de rixa. Certo? Ótimo. Então, nós temos aí a conexão intersubjetiva que envolve necessariamente mais de uma pessoa. Seja de forma simultânea, seja por concurso de pessoas, seja de forma recíproca. Temos ainda a conexão objetiva, lógica material ou teleológica, que é aquela que se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. Então, um exemplo que está até no livro do Renato Brasileiro de Lima, de conexão objetiva, lógica, material ou teleológica, são sinônimos, é o caso do sujeito que mata o segurança da vítima para poder praticar algum crime em relação à vítima pretendida. Estupro, roubo, homicídio, seja lá o que for. Veja você que isso pode envolver apenas um acusado, apenas uma pessoa envolvida, mas haverá necessariamente mais de um crime. E esse crime, ele é cometido seja para facilitar ou para ocultar, então a gente pode falar de um homicídio e de uma ocultação de cadáver, justamente para facilitar ou ocultar, ou para conseguir a impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. Então, pode ter a ocultação de cadáver visa, num primeiro momento, né, ainda que sem sucesso posteriormente, tentar conseguir a impunidade, fazer com que ninguém descubra o crime de homicídio. Então, tanto o homicídio quanto a ocultação estariam ali ligados de forma conexa. A conexão objetiva, como eu disse, pode envolver apenas um acusado, mas também pode envolver mais de um perfeitamente. O importante na conexão objetiva é que a infração esteja ligada a outra infração com a finalidade de facilitar o cometimento dessa outra, ou ocultá-la, ou impedir, ou conseguir alguma vantagem. Conseguir a impunidade, melhor dizendo, ou conseguir alguma vantagem. Certo? Ótimo. Nós temos ainda a conexão instrumental, probatória ou presencial, que é quando a prova de uma infração ou qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.
Muitas vezes, as razões da conexão instrumental são também as razões da conexão objetiva. Mas o exemplo clássico que a gente tem de conexão instrumental é justamente o exemplo que eu dei no início do bloco, de roubo ou furto seguido da receptação. E aí pode envolver acusados diferentes, sem quaisquer liames subjetivos, não precisa envolver concurso de pessoas, assim como na objetiva também não precisa. Ou então, o caso da lavagem de dinheiro em relação à infração antecedente. Porque para se condenar alguém pela lavagem de dinheiro, precisa ficar demonstrada pelo menos a existência da infração antecedente. Então, a prova de uma vai influir na outra, certo? Pessoal, se você reparar tanto o inciso primeiro, quanto o segundo, quanto o terceiro, veja você que o primeiro, ele exige também que haja mais de uma pessoa. Mas o ponto em comum do primeiro, do segundo e do terceiro é que a gente está falando que sempre em mais de uma infração. As razões que ditam o porquê da conexão varia inciso a inciso, mas a gente sempre está lidando com mais de uma infração. Esse é o espírito, é a essência da conexão, tá? Grava essa informação, porque agora a gente vai para continência. A continência está no artigo 77 do CPP, que nos diz que a competência será determinada pela continência quando que é a que nós chamamos de cumulação subjetiva ou continência subjetiva. Quando duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. Pela mesma infração. Veja vocês que aqui a gente está lidando com um concurso de pessoas, com contexto de concurso de pessoas. Aqui a gente precisa trabalhar o concurso de pessoas do Código Penal, seja de forma eventual, seja de forma necessária, seja o concurso simples do artigo 29. Mas nós estamos falando de uma única infração. É justamente isso que difere a continência subjetiva da conexão intersubjetiva, ainda que a concursal. Porque a gente está sempre falando na conexão em mais de uma infração. Mais de uma infração, senão não é conexão. Se a gente tem uma única infração praticada em concurso de pessoas, embora a consequência seja a mesma, que é essa reunião do processo para julgamento único, não é o fenômeno da conexão que está ocorrendo, é o fenômeno da continência. Ok? Ótimo. E nós temos também acumulação objetiva, que é no caso de infração cometida, nas condições previstas nos artigos 51, 53 e 54 do Código Penal. Nosso CPP é muito velho, né? E aí essa redação, puxando os artigos 51, 53 e 54, são referências ao Código Penal parte geral antes da reforma de 1984. Até a reforma do Código Penal de 84 é velha, mas o CPP consegue ser mais ainda. Então, a gente tem que adaptar essas referências e colocar, em vez de 51, 53 e 54, o 70, o 73 e o 74, que, na verdade, ele está se referindo ao concurso formal, ao erro na execução e o resultado diverso do pretendido, 70, 73 e 74. Segunda parte. Pessoal, aqui a gente pode até falar em mais de um crime, mas tanto no concurso formal, quanto na aberratio ictus, quanto na aberratio criminis, a gente está falando de uma única conduta, ainda que isso se resvale na prática de mais de um crime, ainda que isso atinja mais de um bem jurídico. A gente está falando em uma única conduta. Então, na continência, a gente fala em um crime, ainda é mais praticado, né, por mais de uma pessoa, ou uma conduta que acabe originando em mais de um crime. E é isso que difere da continência. Se a gente viu concurso de pessoas com um único crime,
Ou concurso formal aberratio ictus ou aberratio criminis, os artigos do Código Penal, a gente não fala em conexão, a gente fala em continência. Isso é bem importante para você não errar na sua prova.